Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos entrar no momento da palavra. Vamos entrar agora no momento para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus, na Bíblia Sagrada. Quero profetizar sobre a tua vida. Que você vai ter uma fome tão grande da presença de Deus, tão grande que você não vai se comportar. Está vindo uma fome tão grande sobre a tua vida, fome e sede de Deus tão grande que você vai ser tão saciado, que a cada dia você vai querer mais. Você vai ser tanto usado por Deus que você nem você vai se reconhecer. Todos vocês nesta manhã, Deus vai virar uma chave no coração de vocês, nos nossos corações. Deus vai usar a boca de vocês como nunca foi usado. Se prepara, talvez você nunca achou que você nunca ia ser usado por Deus. Deus vai te levar em lugares onde você ia com uma pessoa comum. Quando você chegar nesses lugares, as escamas dos seus olhos vão cair e você vai enxergar que aquelas pessoas ali precisam ser alcançadas por salvação. Onde que eu chego, a escama dos meus olhos cai e eu começo a perceber que ali eu preciso ser usado por Deus de alguma maneira. Esses dias eu estava na pracinha de Custodópolis. Eu saí da igreja, presta atenção, eu saí da igreja, tinha acabado de ajudar o pastor na live, estava no som. Eu falei, vou na pracinha de Custodópolis comprar algo para levar para casa, um fandangos, uma coisa para ele comer à noite. Eu falei, não vou não, para casa. E quando eu cheguei, graça e paz, irmão João, Deus abençoe, estou com saudade de vocês também. E quando eu cheguei na rua da minha casa, ao Espírito Santo comigo, você precisa ir na pracinha de Custodópolis. Quando eu peguei, fiz o contorno da moto, subi, quando eu cheguei na pracinha de Custodópolis, um jovem entra na frente da minha moto e me para. Rapaz, eu tenho visto a sua live. Eu preciso aceitar Jesus. Você fez o apelo. Você fez o apelo para a gente aceitar Jesus, só que eu não tinha força. Eu quero aceitar Jesus aqui agora. Eu falei, você pode aceitar Jesus aqui agora. Vamos. E ele aceitou Jesus no meio da praça. Ele começou a chorar. O coração dele começou a ficar quebrantado. Eu senti a presença de Deus ali em cima daquela moto. Deus começou a falar com aquele jovem. E as escamas dos olhos dele começou a cair. E ele falou, a partir de hoje eu vou lutar contra os meus desejos, contra os meus vícios. A partir de hoje, eu não quero mais ser assim como eu sou, porque o vício tem me roubado. Eu falei, você não está sozinho a partir de hoje. Além de ter a mim como homem, você tem o Espírito Santo, que é o principal na sua vida, que vai te dar todas as direções. O Espírito Santo vai te dar direções naquilo que você tem que fazer, mas não se esqueça de fazer as suas orações todos os dias. Quando você acordar de manhã, dobra seu joelho, ora. Quando você for dormir, dobra seu joelho, ora. E continua nessa direção. E Deus está trabalhando com ele. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou ser usado por Deus. Deus vai começar usando sua voz, sua boca. Você crê nisso, que o Senhor vai te usar? Você crê que o Senhor te chamou? Quando eu paro e penso no estilo de vida que eu vivia, nunca imaginaria que eu estaria numa igreja. Nunca imaginaria que eu estaria fazendo uma live assim. Nunca imaginaria
o que Deus está fazendo comigo, através de mim. Isso é tudo sobre Ele, nós somos apenas um canal de bênção. Nesta manhã, você permite ser um canal de bênção para muitas pessoas na terra? Preste atenção, a terra estão sentindo dores de parto. A terra está sentindo dores. Nós temos um remédio. Nós temos um remédio para curar essa terra, para curar as famílias, para curar seus amigos, as suas amigas, o seu vizinho, o seu parente, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua noiva, seu namorado. Mas nesta manhã o tema é: não perca a direção de Deus. Deuteronômio 5, versículo 33 diz assim: 5, versículo 33: andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhe vá bem, para que prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Bom dia, Júnior. Bom dia, meu irmão Júnior Gomes. Vamos ler de novo. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhe vá bem, para que prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Deus deu uma direção ao povo de Israel. O povo de Israel, 400 anos, eu falei ontem, 400 anos, sofrendo, sendo humilhado por Faraó. Até que um dia eles se levantaram em oração pedindo a Deus socorro. E Deus veio socorrer. Levantou Moisés, Arão. Levantou uma geração de libertadores para ir resgatar o povo escravo há 400 anos por Faraó. Todos conhecem a história, as pragas vieram, Moisés lançou o cajado no chão, diante de Faraó virou uma serpente, enfim. Mas não é isso que eu quero falar. Quero falar que o povo de Israel saiu do cativeiro, saiu do quadro de escravidão e foi passar pelo deserto. No deserto, preste atenção no que aconteceu no deserto. Deus orientou Moisés e Arão para fazer um tabernáculo. Deus orientou. Agora, Êxodo 40, versículo 36, vamos lá. Êxodo 40, versículo 36. E o povo recebia maná dos céus, recebia água da rocha. Tantos milagres aconteceram naquele deserto. E o sol era tão forte no deserto que Deus providenciou, criou uma nuvem sobre eles. De dia essa nuvem cobria do sol, e de noite essa nuvem cobria uma coluna de fogo para aquecer o povo do frio. Meus amados irmãos, e quando a nuvem parava, é sinal porque era momento de parar e descansar, armar as tendas. E quando a nuvem se levantava e começava a andar, o povo entendia que era tempo para reunir as barracas, juntar tudo e seguir em direção à nuvem. Talvez nesse tempo você não tenha andado embaixo da nuvem, mas o Espírito Santo nesta manhã está trazendo eu e você debaixo para a nuvem de glória. Essa nuvem representa a nuvem de glória, a nuvem da direção de Deus.
O povo era direcionado, guiado pela nuvem. Sem a nuvem, Moisés não conseguia andar na direção de Deus. Sem a nuvem, o povo perecia. Sem a nuvem no deserto, é a pior coisa que existe. Talvez você tenha passado pelo deserto, mas não está debaixo da nuvem. Desta manhã, o Senhor está te chamando, fica debaixo da nuvem, porque o sol não vai te queimar. Porque o frio, a frieza espiritual não vai chegar perto de você. Porque de noite, essa coluna de fogo vai servir para aquecer o seu coração, sua vida, sua família. Meus amados irmãos, essa experiência eu estou tendo aqui. De dia é uma nuvem que está sobre mim, que essa nuvem está baixinha onde eu estou. E essa nuvem tem me sustentado, tem dado direção. E de noite, quando os pensamentos contrários vêm, o medo bate, ela se torna coluna de fogo. Presta atenção, Êxodo 40, vamos ler junto comigo. Êxodo 40, versículo 36. Êxodo 40, versículo 36. Mas vamos lá o seguinte, Êxodo 40, versículo 34. Êxodo 40, lá no início da Bíblia tem Gênesis, depois Êxodo 40, versículo 34. Amém ou não amém? Então, vamos lá. Então, a nuvem cobria a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não seguia adiante, até que o dia que ela se levantava. E de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo a revelação da paz de Deus? Moisés não podia entrar na tenda do tabernáculo, porque a glória de Deus era tão forte. Se ele entrasse lá, ele não conseguia ficar de pé. Tinha o momento certo para estar debaixo da nuvem, porque a direção de Deus é o que prevalece sobre nossa vida, sobre nossa casa. Às vezes nós queremos ter várias direções. Nós procuramos direções na internet, nós procuramos direções, em bebida, em drogas. Não estou falando nós não, estou falando o mundo. Amém? O mundo move assim. Pede direções a amigos, pede direções aos pais, mas o que vai prevalecer sobre a minha e sobre a tua vida é a direção de Deus. Para que tenhamos sucesso, é preciso que andaremos no caminho do Senhor. Que andemos no caminho do Senhor. Que não acreditamos. Se andamos segundo o que Deus mandou, obedeceremos. Essa obediência provará a vida, o sucesso, a extensão, o prolongamento da vida na terra. Ou seja, a obediência, como diz Deuteronômio 5, versículo 33, andarás em todo o caminho que manda o Senhor vosso Deus, para que vivas bem sucedido, prolongues os dias na terra que há vez de possuir. Ou seja, tem muitas coisas para a gente possuir na terra, mas os dias são diminuídos porque nós não recebemos a direção de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem viver em vida longa, não conseguem viver qualidade de vida, não conseguem viver em paz, porque não têm recebido a direção de Deus. A principal
Direção de Deus é obediência. Eu quero citar alguns homens de Deus que perdeu a direção de Deus, que fugiu da direção de Deus. E um desses é chamado Jonas. Jonas perdeu a direção de Deus, fugiu da direção de Deus. Jonas gostava de profetizar em Israel, e Deus olhando ele, que ele estava querendo ser usado por Deus, querendo, andar como um profeta, porque ele era profeta. A identidade de Jonas era de profeta, mas dentro dele não era o profeta. Talvez você tenha uma identidade de profeta e profetiza, você tenha uma identidade de um homem de Deus, uma mulher de Deus, talvez tenha um título sobre a tua vida, mas ainda, será que você, nós estamos recebendo a direção de Deus, estamos cumprindo a direção de Deus? Nesta manhã, é manhã de a gente voltar sobre a direção de Deus e obedecer até o início, até o final. Enquanto a gente viver na terra, nós precisamos andar na direção de Deus. E Deus deu uma direção a Jonas. Jonas, vai em Nínive, prega sobre ela, porque a maldade, o pecado subiu ao meu coração, até o meu trono. Jonas, tá bom, Senhor, eu vou. Mas Jonas, quando ouviu de Deus que era para ir para Nínive, ele pegou e fugiu. Sabe por quê? Porque Nínive fez muito mal ao povo dele, ao povo de Israel, à família, à descendência de Jonas. E Jonas fugiu porque Jonas estava amargurado, com raiva do povo de Nínive. Preste atenção, aonde você menos espera que o Senhor quer que você obedeça a Ele e ande na direção dEle. Talvez em várias áreas da sua vida, minha vida, nós estamos obedecendo a Deus, mas existem áreas da nossa vida que não está na direção de Deus. Talvez na obediência, talvez na santidade, talvez é nos prazeres desse mundo. Mas é tempo de a gente voltar a obedecer a direção de Deus. Jonas fugiu da direção de Deus. Jonas obedeceu a Deus. Sabe o que aconteceu? Jonas entrou em um barco, foi dormir em um porão, na zona de conforto. Jonas estava se escondendo da direção de Deus. Se você está com Jonas nesta manhã, é tempo de voltar na direção de Deus, porque a nuvem quer cobrir você. Eu estou citando alguns pontos aqui. Aquele que obedeceu, a direção de Deus, aquele que não obedeceu a direção de Deus. E Jonas, com muita luta, ele teve que voltar à direção de Deus. A tempestade veio sobre aquele barco que ele estava indo para Tarsis. A luta se estabeleceu. A tempestade veio no alto mar. Todo que estava naquele barco começou a perecer também pela vida de Jonas. Preste atenção. Talvez as lutas estão chegando para você. Talvez as pessoas ao seu redor estão sofrendo. Sabe por quê? Porque você, eu, nós, muitos, vós estão andando fora da direção de Deus. Tem muitas pessoas que estão sofrendo junto com a gente. Tem muitas pessoas sofrendo porque estão andando fora da direção de Deus. E a gente quer culpar Deus. Deus não tinha culpa que Jonas estava sofrendo lá com a tempestade no alto mar. Aquele povo de Israel, o povo que estava ali, o capitão do navio, do barco, Deus não tinha culpa daquela tempestade. Deus permitiu porque um homem estava andando fora da direção de Deus. Até que Jonas foi despertado e perguntaram de onde que ele era. Ele falou: sou hebreu.
e Jonas, lançaram Jonas ao mar. Vocês conhecem a história. Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe, de um grande peixe. Talvez você está dentro da barriga de um grande peixe nesta manhã. E você quer saber por quê. As coisas não acontecem, a restituição não vem, a alegria não chega. É manhã de voltar a ouvir a direção de Deus, obedecer a Deus, sacrificar nossas vontades, sacrificar nossos desejos, sacrificar o que eu acho, o que eu penso, as opiniões. A Bíblia fala que o meu povo sofre porque falta de conhecimento. Saul sacrificou, perdeu a direção de Deus. Deus usou o profeta Samuel. Jonas ficou 3 dias, ele se arrependeu e o peixe vomitou ele. Para a gente finalizar, o peixe vomitou ele em Nínive e ele pregou e a salvação chegou em Nínive. Agora entrando na parte de Saul e Davi, o mesmo Deus que chamou Jonas, deu a direção a Jonas, deu a direção a Saul. Saul foi ungido a rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Saul recebeu uma direção: vá, mata os inimigos, não traga nada para o arraial do povo de Israel, não traga nada para a nação de Israel, não traga nada do nosso povo, nem animais, nada, nem riqueza. Saul vai e traz animais para fazer sacrifício. Tem muitas pessoas fazendo aquilo que Deus não mandou. Tem muitas pessoas colocando seus pés aonde Deus não mandou colocar seus pés. Tem muitas coisas Deus que não mandou a gente fazer, nós estamos fazendo. E às vezes não dá certo porque a direção de Deus é boa, perfeita e agradável. Saul começou a sacrificar. Saul sacrificou uma nação. Os filisteus veio, destruiu tudo. Saul caiu na feitiçaria. Saul começou a perecer porque perdeu a direção de Deus. Mas um jovem, Davi, estava lá atrás das malhadas, no campo, cuidando das ovelhas do pai. Estava adorando a Deus, ouvindo a direção de Deus, adorando, exaltando o Senhor. Vinha o urso, ele matava o urso. Vinha o leão, ele matava o leão. Sempre adorando a Deus. Presta atenção. Sempre quando nós andamos na direção de Deus, na obediência, os céus se abrem sobre a nossa vida. A unção é liberada do céu. Deus está te preparando nesse tempo para você andar debaixo da nuvem, como diz lá em Êxodo 40. Moisés não poderia entrar debaixo da nuvem, dentro do tabernáculo, porque a nuvem, a glória de Deus era tão grande, tão forte, que ele não poderia entrar naquele momento. A nuvem de dia servia para proteção do sol, e à noite a nuvem se tornava uma coluna de fogo para aquecer. Talvez você nesse tempo tenha andado fora da direção de Deus. Deus estava dando a direção ao povo de Israel. Deus deu uma direção, Saul, Deus deu uma direção, Jonas. Moisés cumpriu. Moisés andava debaixo da nuvem junto com o povo. Eu tenho certeza que uma daquelas pessoas ali morreu queimado do sol. Por quê? Porque não andou debaixo da nuvem. Talvez o seu sonho não foi realizado ainda. Talvez você não consegue ser feliz. Talvez você não consegue receber algo da parte de Deus. Talvez você não consegue sair dessa luta, dessa guerra, dessa tempestade, porque nós precisamos entrar debaixo da direção de Deus. Aquela nuvem, o povo de Israel, representava a direção de Deus.
E Davi recebeu a direção de Deus. Estava recebendo a direção de Deus, estava obedecendo, lá cuidando das ovelhas do pai. Certo dia, Davi foi levar alimento para os seus irmãos que trabalhava. Para o rei Saul, no exército. E Davi, quando chegou para dar alimentos, os irmãos se deparou com uma cena do gigante aterrorizando o povo de Israel, o exército de Israel. E ninguém queria fazer nada, porque nenhum daqueles guerreiros, nem Saul, rei de Israel, estava fora da direção de Deus. Quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem está debaixo da direção de Deus, ele não tem medo de gigante, ele não vai lutar com esse gigante. Quando você está debaixo da nuvem, uma coragem vem sobre a tua vida, uma fé vem sobre a tua vida, uma ousadia vem sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E Davi foi lutar. Davi pegou uma pedra e lançou na testa de Golias e matou aquele Golias. E ele declarou: você vem diante de mim com lança e com espada, mas eu vou diante de você em nome do Deus de Israel. Quem vive na direção de Deus, as batalhas são vencidas, as doenças são bate retirada, as fortalezas, se os céus estão fechados, os céus se abrem. Quem vive na direção de Deus, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Quem vive na direção de Deus, as bênçãos vão acompanhar, bondade e misericórdia vão seguir todos os dias. Quem vive na direção de Deus tem maná dos céus. Quem vive debaixo da direção de Deus tem água da rocha. Quem vive debaixo da direção de Deus tem a roupa crescendo no corpo, sandália crescendo nos pés. Quem vive debaixo da direção de Deus passa pelo mar vermelho, o mar se abre. Quem vive debaixo da direção de Deus tem milagre, tem sinais, tem maravilha, tem avivamento. Quem vive debaixo da direção de Deus, que obedece a Deus, tem restituição, tem delícias da parte de Deus. Elias fugiu da direção de Deus por causa de uma palavra. Elias fugiu do propósito de Deus, porque Jezabel, um homem, um profeta que fez do fogo do céu descer, matou 450 profetas de Baal. Com uma palavra de Jezabel, ele fugiu da direção de Deus, do propósito de Deus. Ele entrou em uma caverna. Ei, talvez você está fugindo da direção de Deus por causa de uma palavra, por causa das lutas, por causa do medo, por causa da angústia. Jonas fugiu porque estava com medo, estava com raiva. Saul perdeu o legado de rei, porque perdeu a direção de Deus. Será que você nesta manhã tem perdido a direção de Deus? Às vezes tem recebido a direção de Deus, não quer cumprir, não quer obedecer. Preste atenção, se eu não obedecer a direção de Deus, estou sacrificando a minha vida, sacrificando a vida do meu filho, sacrificando a minha família, sacrificando o meu futuro. Tem muitas pessoas que seus dias estão sendo cortados da terra porque não têm andado debaixo da direção de Deus. Tem muitas pessoas que estão deixando de ser abençoadas, extremamente abençoadas, que estão andando fora da direção de Deus. Elias perdeu a identidade dele de profeta porque recebeu uma palavra e entrou dentro da caverna. Mas o próprio Deus foi lá e visitou Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Sai daí, Elias. Sai da desobediência. Nós precisamos sair da desobediência. A obediência
premissa por trás de cada promessa. Deus não opera por operar. Através de cada promessa, são 7.000. A premissa, há uma condição. Deus só manifesta de respeito de todas as promessas ser por graça, quando obedecemos, quando seguimos as instruções de Deus. Portanto, seguir a obediência às instruções de Deus é uma boa ideia de inteligente. Como podemos cumprir a obediência? Nós devemos submeter à vontade de Deus, à direção de Deus. Nós precisamos andar na direção de Deus. Abraão recebeu a direção de Deus: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Jesus andou debaixo da direção do Pai. Até Jesus queria sair da direção. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou: filho, pai, imagina o pai falando com ele: filho, é necessário cumprir. E ele fala: pai, seja feita a tua vontade. Hoje e amanhã, a gente voltar a receber a direção de Deus. Não tome decisões sem antes receber a direção de Deus. Não faça nada nessa terra sem antes receber a direção de Deus. A nuvem guiava o povo de Israel no deserto. Entra debaixo dessa direção. A nuvem representava a direção de Deus. A nuvem, no povo de Israel naquele tempo, representava a bússola para chegar à terra prometida. Nesta manhã, volte a olhar para a bússola. Volta a olhar para a bússola, a palavra do Senhor. E amanhã a gente voltar a obedecer a direção de Deus. Eu poderia falar muitas palavras aqui, mas hoje o Senhor quis que eu viesse falar sobre isso. É tempo de voltar a receber a direção de Deus e obedecer. Deixa eu colocar uma canção aqui. Aleluias. Glória a Deus. Dia dos Namorados. Neste ano, Aleluias. Comercial aqui. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Estamos chegando ao término do nosso trabalho. Talvez entra debaixo dessa nuvem nesta manhã. Não fique de fora da direção de Deus. Elias teve que voltar a obedecer a direção de Deus. Quando Elias saiu da caverna, ele teve que ungir Eliseu e outros reis. Elias teve que colocar a capa sobre Eliseu. Deus está te esperando você obedecer a direção dele para muitas pessoas serem alcançadas por ele. Deus está esperando você voltar a obedecer a direção dele para o seu ministério voltar a ser frutífero. Deus está esperando você voltar a obedecer a direção dele para a sua família ser bendita do Senhor. Deus está esperando você entrar debaixo da nuvem para levar você para a terra prometida. Talvez você está muito tempo parado em um lugar só, mas a nuvem não está debaixo de você. O sol está queimando suas costas. Você está sentindo frio. Você está sentindo medo. Você não consegue sair do lugar. É porque você perdeu a direção de Deus. Mas hoje, nesta manhã, é manhã de você voltar, ficar embaixo da direção de Deus, debaixo da nuvem. O povo de Israel precisava estar debaixo da nuvem.
Quando a nuvem estava parada, é sinal para o povo colocar suas tendas e dormir. E quando a nuvem se levantava e ia em direção à terra prometida, é sinal que o povo precisava se levantar, arrumar suas tendas e ir em direção à terra prometida debaixo da nuvem. Você quer ser abençoado? Quer ser um homem bendito do Senhor, um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus? Não sai debaixo da nuvem na direção de Deus. Não sai debaixo da nuvem da glória de Deus. Nesta manhã, você que estava fora da nuvem, fora da direção de Deus, você hoje quer entrar debaixo dessa direção de Deus? Você reconhece que estava sem a direção de Deus? Um homem que vive sem a direção de Deus, ele procura em coisas dessa terra, ele procura em bebida, ele procura em droga, ele procura em dinheiro, procura em carro, procura em moto, procura em casa, procura em coisas terrenas. Mas um homem, uma mulher que vive debaixo da direção de Deus, primeiramente ele busca o reino de Deus, que as demais coisas será tudo acrescentado. Deuteronômio 28 é uma verdade quem vive debaixo da direção de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 28 para a gente finalizar. Não perca essa chance, ele está na casa. Aos seus pés estou. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, sobre vocês virão, alcançarão todas as bênçãos. Bendito será vocês na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do seu ventre. Dos animais, bendito serás ao criar as tuas vacas, ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, bendito é as suas amassadeiras de pão. Bendito serás você ao entrar, bendito será você ao sair. O Senhor fará que os seus inimigos se levantem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 da presença de vocês. 7 caminhos fugirão. O Senhor determinará a bênção que esteja nos celeiros de vocês, e tudo que colocar a mão será abençoado na terra que o Senhor lhe dará. O Senhor construirá para si um povo santo, como prometeu, juramento guardará os mandamentos do Senhor. Andarás no caminho, e todo o povo da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe dará abundância sobre os bens do fruto do seu ventre, dos frutos dos animais, do solo, da terra que o Senhor prometeu dar a vocês, juramento aos pais. O Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro e o céu para dar chuva na terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Você emprestará muitos, as nações, porém, não tomará emprestado. O Senhor porá por cabeça e não por cauda. Olha aí que tremendo. Deuteronômio 28 é uma verdade quem vive debaixo da nuvem da glória de Deus. Quem vive debaixo da direção de Deus. Que Deus abençoe você. É amanhã que a gente entrar debaixo da direção de Deus e cumprir. Depois você lê Deuteronômio 28. Entra debaixo da direção de Deus. Entra debaixo da direção de Deus. Declara aí: eu estou entrando debaixo da direção de Deus. Eu vou cumprir. Eu vou obedecer. Entra debaixo da direção de Deus, obedece a Deus, custe o que custar, passe o que passar. Anda na direção de Deus que tudo vai bem.
Anda na direção de Deus, que a alegria vai ser constante na sua vida, independente das lutas, independente das doenças, independente de tudo que você passar. Quando você anda embaixo da direção de Deus, as coisas, tudo coopera para o bem daquele que anda na direção de Deus. Anda debaixo dessa direção. Essa direção vai trazer vida eterna para você. Anda debaixo da direção, que essa direção vai trazer restituição, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer uma identidade sobre a tua vida, que você não vai ser roubado mais em nenhuma área da sua vida. Faça uma aliança com o seu Deus esta manhã. Fala: Deus, eu quero andar debaixo da tua direção. Faça uma aliança esta manhã. Tem alguém que hoje deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu tenho 27 anos, eu aprendi a andar debaixo da direção de Deus todos os dias. Eu quero aprender mais. Que não vão reter nada por si, nada por si. Eu estou aqui ouvindo a voz de Deus. Eu derramo tudo. Por onde você passar, ouve a voz de Deus, ouve a direção de Deus. Eu derramo tudo. Se eu não ouvisse a direção de Deus naquele dia que eu fui na pracinha com Sodópolis, aquele jovem não ia ser salvo. Tem pessoas pedindo ajuda. Tem pessoas morrendo, porque muitas pessoas não estão querendo ouvir a direção de Deus. Deus está mandando: vai para as ruas, vai para as praças, ganha seu amigo para Jesus, ganha sua mãe, ganha seu pai, ganha seus parentes para Jesus. E nós não queremos ouvir a direção de Deus. A Bíblia aponta para a salvação. A Bíblia aponta para a salvação. A principal direção de Deus é que a gente venha obedecer para levar a salvação. Permita hoje você ser usado para ganhar almas para Jesus. Tem pessoas agora que têm o coração queimando por almas. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Isso é uma promessa sobre a tua vida há muito tempo. Você sabe disso. Não espere que compreendam. Talvez você estava vivendo como Jonas, fugindo. E as tempestades estavam vindo, estavam sufocando você. É porque você estava fora da direção de Deus. Mas por favor, para de sofrer. Para de andar em caminhos que você não foi chamado para andar. Tem pessoas andando como escrava. Deus não te chamou para andar como escrava. Deus te chamou para andar como príncipe, como princesa. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Deus te chamou para ser feliz. Em nome de Jesus, seja abençoado. Seja abençoado poderosamente. Seja impactado por essa palavra. Que essa palavra vai trazer vida, vai trazer direção de Deus. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amanhã à noite tem a série, tem uma live com o irmão Alan, do jovem. Não esqueça, você que deseja, você que quer. Segunda-feira vamos retornar de novo a live. Mas amanhã à noite tem live, domingo 10 horas da manhã e domingo à noite. Não perca a direção de Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu amo cada um de vocês. Já vamos estar juntos adorando o Senhor. Já não sinto praticamente quase nada. As orações de vocês estão sendo respondidas. As nossas orações estão sendo respondidas. Até domingo pela manhã, o médico vai me dar alta. Essa gripe que eu peguei, essa virose. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando nossas vidas. Shalom e até domingo, até amanhã à noite, em nome de Jesus. E até segunda-feira também. Paz, eu amo vocês. Shalom.